4, que diz assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com trabucos e espadas. Eles entraram a peleja contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. Deus falou: olha, por um momento eu escondi o rosto, havia perdido a forma. Judá, que sempre foi uma nação, um povo de Deus, um povo escolhido, eles tinham perdido a forma, eles tinham se afastado do Senhor, eles não deixavam Deus fazer mais nada lá, Deus não tinha mais lugar naquela cidade. O pecado tinha tomado conta daquela cidade, a maldade tinha tomado conta. Eles diziam que estava tudo bem, obrigado, mas havia prostituição dentro da cidade. Eles diziam tudo bem, obrigado, mas havia suborno dentro da cidade, havia agiotagem dentro daquela cidade, escravidão aos próprios irmãos. E o Senhor se ira contra eles, e o Senhor diz: olha, eu não tenho o que fazer, é cativeiro para vocês têm que aprender a valorizar aquilo que eu tenho feito nas vossas vidas. Eu estou aqui conjecturando, é claro, o texto não diz exatamente isso, mas é isso que quer dizer. E eles disseram: de jeito nenhum, que nós não seremos cativos de caldeus, coisa nenhuma. E eles lutaram contra os caldeus e principalmente lutaram contra o próprio Deus. E o resultado de lutar contra o próprio Deus foi os cadáveres esticados no chão. Porque não há ninguém que possa lutar com Deus e vencer. Não há ninguém que possa lutar com Deus. Às vezes a gente tem que parar o que estamos fazendo e prestar atenção se nós não estamos lutando contra Deus. Pois Deus quer fazer, Deus quer formar e Deus quer estabelecer. A vontade de Deus é soberana. O livre direito de escolha, o que nós chamamos de livre-arbítrio, não dá o direito de diminuir Deus. Deus nos dá livre-arbítrio, mas Ele continua sendo soberano, Ele continua sendo Senhor de senhores e Rei de reis. Às vezes nós nos esquecemos, estamos tão acostumados a mandar em Deus e fazer de Deus um tipo de garçom de luxo, que nós negligenciamos e esquecemos da soberania dEle. Eles assim o fizeram, e houve uma mortandade muito grande. Os caldeus mataram e judiaram, botaram fogo em Judá, destruíram a cidade. Mas escute, sobrou um remanescente, irmão. A história bíblica sempre tem um remanescente. A história bíblica sempre tem aqueles que apostataram da fé, que abandonaram a fé, mas sempre tem um remanescente que o Senhor separou, um povo seu, zeloso e de boas obras. Você é um povo do Senhor, zeloso e de boas obras? Nossa, esse amém está muito fraco. Você é zeloso de boas obras? Porque Deus procura esses, um povo seu zeloso e de boas obras. E a esses, o Senhor faz uma promessa na guerra, ou no pós-guerra. Você sabe o que acontece no pós-guerra, não sabe? Quando se estende a bandeira da paz, diz: acabou a guerra. Então começa agora a hora de recolher os mortos, de reconstruir as cidades que foram destruídas, de restaurar a vida financeira da nação que foi destruída. Não é assim. Começa e se traça um plano de ação para formar de novo a cidade e para estabelecer novamente uma nação. Olha que interessante que está ficando essas três palavras. Quando uma cidade é devastada, ela precisa de novo fazer ela, precisa de novo formar ela, e precisa de novo estabelecer ela como nação, porque foi devastada, foi destruída, perdeu a moral, perdeu o dinheiro, perdeu tudo. E o Senhor Deus então diz para eles, naquele momento, verso 6 do capítulo 33, diz assim: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sarareis, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Veja que forte que é esse versículo. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sarareis, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Eles viveram enganados,
Eles viveram se enganando, eles viveram dizendo que estava tudo bem quando tudo estava mal. Eles disseram e diziam um ao outro que Deus estava com eles, quando na verdade Deus não estava por conta dos seus pecados. Eles estavam vivendo na mentira e não na verdade. Agora no pós-guerra eles estão destruídos, doentes, enfermos, machucados, feridos. Muitos corpos mortos apodreceram ali, uma cena horrenda. E aquela putrificação ali gerou doenças, muitas pessoas estavam doentes por conta disso. A mortandade muito grande. E agora o Senhor está dizendo para aqueles poucos que sobraram: eu vou sarar vocês, eu vou curar vocês, eu vou refazer a vida de vocês, eu vou trazer abundância de paz. Mas ele termina o verso dizendo: eu vou trazer abundância de paz e de verdade. Ou seja, não vão viver mais como outrora, vão viver numa verdade nova, porque eu quero fazer, formar e estabelecer. Meu irmão, está acabando o ano, e nós temos que terminar esse ano entendendo que as coisas velhas têm que ficar para trás. Nós temos que terminar o ano e entender o que é verdade e o que não é verdade, o que de fato nós estamos vivendo e o que nós não estamos vivendo e estamos nos enganando. Porque quando nós botarmos o pé no ano novo, nós precisamos botar os dois pés com convicção de que Deus faz, de que Deus forma e de que Deus estabelece. É inaceitável que se entre um ano após o outro vivendo na escravidão do diabo, que é o pai da mentira. É inaceitável que o crente atravesse ano para o outro ano, vivendo na mais terrível miséria. É inaceitável que nós possamos passar o ano vivendo sem paz e se enganando. Não, está tudo bem, não está tudo certo, não, está tudo maravilhoso. Sabe, eu não estou trazendo uma palavra de pessimismo, mas eu estou trazendo uma palavra de conscientização. Se está bem, está bem. Se não está bem, não está bem. Mas vai ficar. Não está, mas vai ficar. Em nome de Jesus. Verso de número 10, ele diz assim: assim diz o Senhor, neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homem, nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá. Ele está dizendo: olha, vocês que estão vendo com os olhos naturais, vocês que estão olhando com os olhos da carne, e que estão vendo que a cidade foi devastada, vocês que estão vendo que a cidade foi destruída, que não há mais aquela quantidade de moradores, que não há mais aqueles animais que se tinham, porque o animal, para aquela cultura, representava prosperidade. Para vocês que estão dizendo que está tudo perdido, verso 11, a voz do gozo, a voz da alegria, a voz do noivo, a voz da esposa, a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. A voz dos que trazem louvor à casa do Senhor, pois farei que torne o cativeiro da terra para o princípio, diz o Senhor. O que é que o texto está nos dizendo? Você e eu, que muitas vezes olha para a circunstância e fala: não tem jeito, está tudo perdido, não há mais o que fazer. Essa é a visão natural. Isso é o que a sua visão limitada está vendo. Isso é o que muitas vezes a nossa precipitação faz ver. Isso é o nosso eu dizendo. Mas o Senhor continua falando no meu espírito, para que eu diga para você no teu espírito: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não sabe o que é que Deus quer fazer na sua vida em 2015. Você não tem ideia das grandezas que o Senhor Deus quer realizar na sua vida, da abundância de paz que Deus quer trazer na sua vida, da prosperidade que Deus quer dar para você.
Você não tem noção do que é que Deus quer fazer. E se você quer ter essa noção, ei, escute, disse o Senhor, clame a mim e responder-te-ei. Paga o preço da oração, vai buscar o Senhor, muda a sua visão, e você vai ver Deus fazendo, formando e estabelecendo na tua vida coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão? Essa é uma palavra de esperança para nós. Essa é uma palavra de esperança. Nós precisamos olhar, irmãos, com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Nós precisamos ver as coisas de uma maneira diferente. Pastor, é que eu já estou com uma certa idade, talvez eu não consiga. Para, irmão. Abraão teve filho com 99 anos. O tempo de Deus é outro tempo. Os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. O Senhor que pode fazer tudo, Ele pode formar tudo, Ele pode estabelecer tudo. O que você demora uma vida para formar, ou para fazer, ou para estabelecer, o Senhor pode fazer assim, ó, e trazer à existência as coisas que não existem. Tem hora que a gente olha para a nossa limitação e fala, meu Deus, e agora? Quero abrir aqui parênteses para dar um testemunho. Alguns anos atrás, eu estava numa situação bem difícil. Desempregado, fazendo bico com táxi, ganhando R$30 por dia. Levava executivo para São Paulo, ficava o dia inteiro em São Paulo, sem comer, porque se eu comesse alguma coisa, desinteirava o dinheiro, e eu tinha que trazer alimento para minha casa, sabonete, pasta de dente. E eu ia para São Paulo, ficava o dia inteiro dentro do carro, para mim não gastar o dinheiro com alguma coisa para comer, eu pegava o dinheiro, entrava no mercado. Normalmente eu colocava o carro no estacionamento do Carrefour, lá no Itaim Bibi, em São Paulo. Porque no estacionamento do Carrefour não precisava pagar, e eu ficava com o dinheiro do estacionamento. Aí eu ia lá, comprava pasta de dente, sabonete, às vezes alguma comida, fruta, alguma coisa para minha casa, às vezes feijão, às vezes café, e gastava os R$30 antes de comer, porque se eu comesse lá em Itaim Bibi, São Paulo, nessa região, é muito caro. R$30 é um café, praticamente. Se você almoçar e tomar café, é 50. E eu então colocava ali as coisas, e eu comprava uma bandejinha assim, ó, de mortadela, com algumas gramas, às vezes 4 fatias. Estava R$1,20, R$1,15. E eu comprava na padaria 2 pãozinhos. E eu comprava, às vezes, uma garrafinha assim, de um suco ruim pra caramba, que era o mais barato que tinha. Custava 60, 70 centavos. Muito ruim mesmo. Parecia remédio, um xarope esquisito. Mas tinha que ter alguma coisa para empurrar aquele pão. E eu comia um às 11 e comia um às 4 da tarde. E às vezes eu tinha que ficar em São Paulo até 10 da noite. Aí era jejum mesmo. E eu vivi isso muito tempo, mais de ano. Quando chegava 10 horas da noite, o estômago estava roncando aqui atrás. Aí os rapazes saíam da Ambev, normalmente era gerente, entrava no carro, tudo carioca, cheio de gíria, de ginga, de palavrão. E eles vinham falando, aquela gíria toda, aquela coisa toda, falando mal da mulher dos outros, que é isso que o ímpio gosta de fazer. E quando eu chegava ali na churrascaria OK, que é uma das melhores churrascarias de São Paulo, disse, vamos parar aqui que nós vamos jantar, 10 horas da noite. E eu estava com pão com mortadela das 2 da tarde. E eles entravam para jantar e eu ficava no carro sentindo o cheiro daquele churrasco. Era uma tortura terrível. Depois eles saíam meia-noite, 11h30, e aí eu trazia eles para casa para mim poder ir para casa. E um dia eu estava orando, chorando, e eu dizia, Senhor, eu não consigo arrumar emprego. Eu tinha estudado, feito supletivo, e não tinha terminado sequer o ensino médio. E a Pássaro Marrom, que era uma empresa que eu trabalhei, que eu gostaria de voltar, estava exigindo
o ensino médio completo, Aviação Jacareí, as empresas daqui da região, e eu, um profissional de 20 anos de profissão, não conseguia trabalho. Eu falei, Senhor, olha o que eu fiz da minha vida. Senhor, eu sou um semi-analfabeto. Estou me sentindo semi-analfabeto, Senhor, eu não tenho condição mais de nada. Eu não consigo sequer emprego na minha área. O que vai ser da minha família? E eu chorava copiosamente. E no dia seguinte eu fui peguei esse gerente da fábrica, levei para São Paulo. E na volta ele me deu uma boa notícia dizendo que o serviço ia acabar. Falei, misericórdia, o serviço vai acabar ainda. Ele falou, é só mais esse mês que a gente vai usar o serviço de táxi. O que você vai fazer depois? Eu não sei. E a minha palavra foi, Deus proverá. Foi a palavra mais sábia da minha vida. Eu disse, Deus proverá. E ele disse, faz o seguinte, traz um currículo para mim, vou ver se eu arrumo alguma coisa para você. E eu fiz um currículo tímido, levei para ele. E dias depois a Aviação Jacareí, que eu já tinha trabalhado, me chamou. Foi um grande milagre, porque a aviação não readmite ninguém, e eu fui readmitido. E eu ganhava um salário de R$ 30 por dia, como eu disse aos irmãos, fui ganhar um salário de quase R$ 3.000 naquela época, com direito de cesta básica, convênio médico, tudo que uma pessoa de bem merece. Falei, meu Deus, só o Senhor mesmo. E eu bati de frente com as dificuldades de não ter sequer o ensino médio completo, mas Deus me deu graça e eu consegui lá negociar isso, com a promessa de que eu ia concluir o ensino, fazendo à distância ou de qualquer outra maneira. Bati de frente com uma psicóloga que achou que eu era meio louco, e todo crente é meio louco mesmo. E ela reprovou a minha ficha porque não achou em mim os atributos que ela estava procurando, principalmente porque ela falou a respeito de religião, e quando eu disse que eu era crente, automaticamente ela me excluiu. Mas ainda assim, a pessoa lá passou por cima disso e me contratou. 90 dias depois eu fui mandado embora, porque se perderam o contrato da pessoa que me indicou. Eu e mais 8 fomos mandados embora. Cumprindo o aviso, 20 dias depois, eles rasgam o meu aviso breve e me mandam voltar a trabalhar. E os 8 foram mandados embora, os 7 foram mandados embora mesmo. É Deus em nossas vidas. É Deus em nossas vidas. Eu fui concluir o ensino médio, fui fazer curso agora de psicanálise. Terminei o curso, agora em janeiro estou recebendo em nome de Jesus o meu diploma. E às vezes eu sou sentado ali, eu olho da esquerda, olho para a direita, vejo o doutor para cá, doutor para lá, doutor atrás de mim, e eu falo, e esse baianinho aqui estudando? Ó Deus, um dia eu disse para o Senhor que eu era um semi-analfabeto, hoje o Senhor está me colocando junto com os príncipes da terra. Eu não estou falando isso para me vangloriar, não, porque, ó irmão, não é mole não. A gente também paga o preço, mas Deus honra, porque Deus faz, porque Deus forma, porque Deus estabelece. Eu não sei, mas eu fico imaginando Deus olhando do céu, me vendo chorar lá embaixo, filho, calma, eu vou te mostrar coisas grandes e firmes que você nem imagina. Esses dias chegou uma pessoa lá e disse para mim assim, irmão, pastor, professora de neurociência, falou, pastor, que ela me chama de pastor. Termina já em fevereiro, né? Falei, termina, o senhor vai fazer pós? Eu olhei para ela, vou fazer pós-graduação em nome de Jesus. Vaidade, da vaidade, verdade, todo homem é vaidade. Que gostoso que foi falar isso. Para quem era um semi-analfabeto, falando em fazer pós-graduação, só mesmo com a mão de Deus. Só mesmo com a mão de Deus. Uma vez veio uma pessoa endemoniada perto de mim e falou assim, não é possível, cara. Eu falei, o que não é possível? Você ressurge da cinza. É verdade, você tem razão.
A pessoa com raiva de mim, deixou escapar. E sabe por quê? Porque me viu quebrar tantas vezes. Quebrar como empresário, quebrar como profissional, quebrar tantas vezes. Ela falou, não é possível, você ressurge da cinza. Eu falei, mas Deus, Ele ressurge da cinza. E a Bíblia diz que do monturo, Ele levanta o necessitado e faz se assentar com os príncipes da terra. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas toda honra, toda glória seja do Senhor. Deus é bom, Deus é muito bom para nós. Deus é bom. E Ele diz que vai no versículo 6, Ele diz que vai nos dar saúde. Saúde física, sim. Saúde mental, sim. Saúde espiritual, sim. Saúde financeira, com certeza, sim. É saúde. Saúde é saúde mesmo. Saúde e cura. Sararei e lhe manifestarei a abundância de paz e de segurança e de verdade. Deus, quando faz, faz bem feito, irmão. Quando Deus te abençoa, enriquece sem acrescentar dor. Quando é bênção é do Senhor, ninguém tira. Quando a porta foi Deus que abriu, ninguém fecha. Só Deus fecha a porta. E se a porta fechou e Deus fechou, espera aí um pouquinho, a porta que vem aí é maior. A porta que vem aí é maior. O verso 9.